Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor para todos. Amém. Louvado seja Deus pelas nossas vidas, louvado seja Deus pelo dia de hoje. Estávamos com saudades, né? Uma semana. É muita coisa, é verdade. É que o Senhor faça com que esse momento seja tão especial para nós como ele é de fato. É um momento muito especial, de fato, poder reunir-se como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Louvado seja o seu nome, ó Deus. Louvado seja o Senhor por este dia, ó Pai. Nós viemos aqui para apresentar a Ti, ó Deus, culto de louvor, de adoração, ó Pai. Então este é o nosso maior desejo, que o Senhor seja amplamente, Senhor, louvado, exaltado aqui entre nós, ó Pai. Que a Tua presença, Senhor, possa ser por nós percebida, ó Deus, através da Tua palavra, através da comunhão, ou até mesmo através, Senhor, de experiência diferente, profunda, extraordinária contigo, ó Senhor. Nós queremos, ó Senhor, nos apresentar diante de Ti, Senhor, para poder apresentar a Ti a nossa gratidão, Senhor, por todos os nossos dias que o Senhor tem nos dado, ó Senhor, que o Senhor tem caminhado junto conosco, ó Deus. É bem verdade que por vezes, ó Senhor, no dia a dia, algumas circunstâncias para nós se manifestam adversas, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que mesmo nelas o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós e queremos Te agradecer por isso, ó Pai. Tira, Senhor, dos nossos lábios manifestações de insatisfação, ó Pai. Tira dos nossos lábios, Senhor, manifestações, ó Deus, de murmúrio, ó Pai. E faça-nos perceber, ó Deus, que temos muitos motivos de gratidão, de louvor e de adoração, e que assim o Senhor encontre nos nossos lábios sempre e neste momento estas palavras que Te exaltem e que manifestem a Ti, Senhor, a gratidão que temos pelo dia de hoje. Obrigado pela presença de cada um aqui, ó Pai, e aqueles que não estão conosco hoje aqui, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando onde quer que estejam. Aqueles que estão conosco, Pai, mesmo à distância, abençoa-os, ó Deus, e faça com que eles estejam também, ó Pai, sendo abençoados, ó Senhor, e percebendo, ó Deus, a comunhão mesmo que distante, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bom, vou passar a palavra para a Gislene. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Colocar em pé quem puder, né? Ficar em pé, louvar ao nosso Deus. Vem o Senhor minha vida oferecer. Esse cântico, ele fala, né, que para adorar ao Senhor foi que eu nasci, né? Graças a Deus que nós temos essa consciência, né? Que a nossa vida é para o louvor do Senhor, para a adoração do Senhor, né? Que a cada dia mais a gente possa estar perto do Senhor, né? E a alegria tome conta do nosso coração, né? A gratidão, né? Que essas duas palavras possam estar ecoando no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa mente, né? Alegria por saber que vivemos para adorar e louvar ao Senhor. E a gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor. Senhor, minha vida
que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Está te adorar. Que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça festa em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, né? E graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor. Próximo cântico. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Louvado seja Deus porque podemos sentir paz em meio a dificuldades, a lutas, às incertezas. O Senhor é que nos dá a paz. Obrigada, né, Senhor, por isso. Porque em meio ao seu cuidado, ao seu amor, nós podemos dizer que temos paz. Amém? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Tuas
a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, pois não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas, purifica o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Trabalhar no nosso ser para que possamos, ó Pai, ser a cada dia mais, Senhor. Pessoas que te buscam em espírito e em verdade, que testemunham da Tua palavra, do Teu amor, da Tua salvação, Senhor, do Teu perdão, ó Pai. Ó Deus, usa-nos, Senhor, para falar de Ti, Senhor, para levar o Teu evangelho, Senhor. Ó Deus, nós entregamos nosso louvor a Ti, Senhor, e Te agradecemos por tudo, Senhor. Ó Pai, faça-nos a cada dia, Pai, pessoas que têm gratidão no coração, Senhor, pessoas que têm amor, Senhor, pela família, pelos amigos, pelas pessoas que não conhecem, Senhor. Ó Deus, que a Tua paz e o Teu amor transborde, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos e Te pedimos, fica conosco e fala conosco através da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar.
Como é bom cantar louvores, né? Deus, a palavra de Deus, né, mostra que Deus se agrada disso, fica contente, é uma porção de estímulos, né? Louvai ao Senhor, cantar louvores, exaltar ao Senhor com instrumentos diversos, né? Há o estímulo da palavra de Deus para que nós louvemos ao Senhor. E a gente entende, né, que isso a satisfaz e agrada ao Senhor. Mas como faz bem para a gente, né? Como é bom louvar ao Senhor. Então, que esse momento de louvor, né, tenha sido para você edificante, né? E que para o Senhor tenha sido satisfatório. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Dando sequência à nossa meditação constante aí, né, através de Atos. E a partir de agora, né, ganha outra dimensão o livro, né, vai aponta para, né, novas experiências, concentra-se em algumas pessoas, né, e a pregação, ela pode ter várias ênfases, né, diferentes, né. A pregação, ela pode trazer uma mensagem de consolação em momentos difíceis da vida da igreja. A palavra de Deus pode ter a ênfase de procurar trazer, com base na palavra de Deus, conforto, né, refrigério para o ouvinte. Então, consolação, ou pode ser consagratória, levar ao povo a consagrar-se para algo específico, consagrar-se para uma condição, né, mais incisiva, né, vamos dizer assim, de relacionamento com o Senhor, né. A pregação, ela pode ser devocional, né, que trate a respeito do dia a dia da vida do cristão em devoção ao Senhor, né, com reflexão, com oração, com louvor, uma orientação, uma ênfase devocional, como aquela que você faz na sua casa, quando você chega assim, agora eu vou parar, vou ler a Bíblia, vou orar ao Senhor, né, aquele momento de intimidade com o Senhor. Ela pode ser devocional, ela pode ser doutrinária. Doutrinária vai tratar de assuntos específicos, né, da doutrina, daquilo que se acredita. Muitas vezes de uma igreja para outra há diferenças doutrinárias, né, dos metodistas, né, dos wesleyanos, dos holiness, né, a diferença de alguns princípios, alguns conceitos doutrinários, por exemplo, dos presbiterianos, dos batistas. Há diferenças, e uma pregação pode ter uma ênfase doutrinária. O que nós cremos a respeito da santificação? O que nós cremos a respeito da justificação? O que nós cremos a respeito de livre-arbítrio ou soberania de Deus? O que nós cremos? Então, uma pregação pode ter um caráter doutrinário, né? Por outro lado, uma pregação pode ter uma ênfase de evangelística. Nós vamos pregar para levar aquele que não conhece o Senhor a experiência da salvação, a consciência da salvação oferecida, procurando despertar nela o desejo de entregar-se totalmente ao Senhor e à verdade do Evangelho. Uma pregação evangelística. E uma pregação também pode ter uma ênfase de ensino. Né? Não só, como eu falei, doutrinária, aqueles pontos, mas ensino específico tende mais a aparecer com um estudo do que com uma pregação, uma proclamação, né? Uma palestra, assim, né? Tem mais a ver com estudo, com reflexão. E a pregação de hoje, eu diria que ela teria uma ênfase mais de ensino, ok? Então, chamar aos irmãos para nós refletirmos aqui acerca de um assunto, acerca de um conceito. Bom, dito isto, vamos aí para a leitura de Atos, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene,
Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Peço a ti, ó Deus, que nesse momento, ó Senhor, o Senhor nos conduza para estudarmos a tua palavra, para refletirmos, para pensarmos, ó Pai, para apresentarmos nesse culto, Senhor, também um culto racional a ti. Que a reflexão nos seja algo tranquilo, porque assim o Senhor nos fez como seres pensantes, e que a tua palavra sempre nos traz o convite para pensarmos, para refletirmos. Em um dado momento, junto a Israel, a palavra do Senhor dizia ao povo: vinde e arrazoemos. Então, Senhor, que esse momento seja algo tranquilo entre nós, que nós possamos pensar juntos, ó Deus, e assim nos apropriarmos, ó Senhor, um tanto mais com consistência, Senhor, a respeito de assuntos específicos da tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Bom, nós vemos aqui que ele está dizendo que havia na igreja de Antioquia. Então nós voltamos para a igreja de Antioquia, né, junto com Saulo e Barnabé, de uma viagem que eles tinham feito, que não sei quantos aqui, né, se lembram agora, né, ou não se lembram, que eu quis dizer, com relação ao último culto, mas se lembram desta história, né, que Paulo e Barnabé, junto com algumas pessoas, foram de Antioquia para Jerusalém para levar doações. Levar doações porque aconteceria um período de fome, um período de dificuldade, em toda a região, e aqueles cristãos de Antioquia, até por conta disso também, ganharam o nome de cristãos, porque eram pessoas generosas, eram pessoas voltadas à palavra, eram pessoas que compartilhavam entre si, para que no meio do povo não houvesse necessitados. Então, por isso, eles ganharam o nome de cristãos. Isso é característica de cristãos, e cristãos têm este conceito. Nós somos responsáveis para que entre nós e ao nosso alcance, pessoas não passem por necessidade. Responsabilidade nossa, como povo de Deus, como pessoas colocadas nessa terra, como sal da terra e luz do mundo. Se nós entendemos que há outras instâncias da sociedade responsáveis para isso, e que por muitas vezes não realizam isto, nós não podemos nos esquecer que esta é a responsabilidade nossa, primordial, para podermos continuar conduzindo-nos, levando o nome de cristãos. Podemos apresentar como se fosse um crachá. Você é cristão? Sou. Então, o que você preza? Prezo também que não haja necessitados entre nós. E aí os de Antioquia mandaram Saulo e Barnabé com aquela oferta para Jerusalém. E se nós formos um versículo antes daqueles que nós lemos agora, nós vamos ver que Saulo e Barnabé estavam voltando desta viagem. Está dizendo aí: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então eles voltaram da sua missão. E esta palavra é uma palavra que, ao longo dos tempos, no meio evangélico, ela ganhou um significado específico, e esse significado específico, ao longo dos tempos, também foi se diluindo. Então é sobre isso que eu quero pensar com vocês hoje, sobre a obra missionária, de uma certa forma, e também o conceito de missão que nós podemos ter. Bom, é bem verdade que, irmãos, definições, estanques assim, que fala isso é isso
e outra coisa não é isso, se torna um pouco difícil no meio, né, do povo. Por quê? Porque de um para outro pode-se ter uma nuance de pensamento, uma definição diferente. Então, eu assumo aqui com vocês que eu não posso ser tão categórico ou tão exigente na definição de um termo, né? Mas eu preciso transmitir qual é a reflexão a respeito do termo que nós vamos trazer. Por quê? Porque missão, por exemplo, em um povo, né, em um grupo, pode ser uma coisa, e missão em outro grupo pode ser outra coisa. E se um, em relação ao outro, for muito taxativo, às vezes a gente pode ser exigente demais em coisas que talvez não seja tão necessário ser exigente. Isso nós vamos ver, né, representações disso aqui na leitura do texto, no estudo que fazemos. E isso também me dificultou a dar um título, um tema para a pregação, a mensagem de hoje. Então, eu vou usar um que eu não queria, mas vocês vão entender por que eu não queria e por que eu vou usar. O título vai ser assim: que missão é essa? Que missão é essa? Né? Eu não queria porque uma expressão parecida com essa tem corrido nos dias de hoje, né? E alguém pode pensar, o pastor está lá indignado dizendo, que missão é essa? Né? E aí quem pegou a referência entendeu o que eu estou dizendo. Né? Mas também para poder dizer, mas a qual missão você está se referindo? Que tipo de missão você está se referindo? Ok? Então, tudo bem com o tema da missão, com a da mensagem, com o título? O título é, que missão é essa? Vocês viram que esse versículo anterior, que nós lemos aqui, né, em Atos 12, 25, diz, Barnabé e Saulo cumprida a sua missão. E que missão é essa? Qual missão a de Saulo e Barnabé? A de ir e levar a Jerusalém as ofertas que foram levantadas, certo? Esta era a missão, porque a palavra missão ela tem um sentido de tarefa, incumbência. Sendo assim, qualquer coisa é missão, concorda? Qual a sua tarefa? Né? O Rubens assumiu uma tarefa esses dias que foi de consertar, né, uma peça do violão ali. Né, ele assumiu isso como missão e resolveu. O violão tá bom, Rubens, Deus te abençoe. Continue te abençoando. Que missão foi a missão do Rubens? Foi aquela que ele assumiu de consertar. Está cumprida a missão. Né? A minha missão de hoje é pregar a palavra de Deus. Né? Existe um órgão, né, na nossa denominação que chama VEM, que é Voluntários em Missão, certo? E esse grupo, ele, né, traz a palavra missão no nome, e com a atividade ele agrupa profissionais, né, assim, de construção civil ou pessoas interessadas no assunto tal, que em épocas específicas se organizam ali para ajudar igrejas nisso, em termos de estrutura. E vão lá. Só que isso é muito diferente da obra missionária de outras pessoas que vão para levar o evangelho ou fazer uma campanha evangelística, vamos dizer. Né? A minha mãe, né, normalmente fala com vocês a respeito da equipe Visão, que tem na sua definição uma proposta missionária, né, que, na verdade, atua muito mais num contexto de revitalização de igrejas já estabelecidas que estão deficitárias em algum aspecto, né, e que esta equipe, esse órgão se propõe. O que é muito diferente de missão daquela pessoa que vai, se forma, é chamado para ir a outros povos distantes e ali estabelecer pioneiramente a plantação de igrejas e a proclamação do evangelho. Certo? Então, assim, eu tenho um preciosismo com relação à palavra para um tipo desses, né,
dessas missões aí, né? Mas eu estou entendendo que eu não posso ser tão exigente na definição do termo, porque ao longo dos tempos, uma delas se manteve, né, foi se tornando primordial. Missões é aquilo, certo? Principalmente porque, com o passar do tempo, esse significado também foi se diluindo, foi se perdendo, né, ao longo dos tempos. Então, aí cabe, quando falarmos em missão, aí a gente tem que perguntar, que missão é essa? A que tipo de missão você está se referindo? Por quê? Se formos entender como tarefa, toda atividade pode ser uma missão. E se, dependendo de qual delas está se referindo, algumas delas exigem pessoas específicas, especializadas, vocacionadas, e outras nem tanto. Tudo bem? Então tá. Então nós vamos aí ver aqui, à luz da palavra de Deus, aquela definição de missão que deu nome às mais tradicionais definições de missão, as mais tradicionais definições de missionários. Ok? Então, tem um outro detalhe, tem uma outra definição de missão que eu ia mencionar, anotei aqui e acabei não mencionando, né? Que assim, há alguns grupos que entendem que missionário é uma pessoa que funda uma igreja ou uma denominação. E tem algumas igrejas que tem uma pessoa, uma figura específica, que é o missionário fulano de tal. Tem o missionário R.R. Soares. Como é que chama aquele lá, Salvino, que tem a igreja dos chapeuzinhos, assim? Aquele... Não, tem um... Não, aquele é chapelão, né? Não, aquele outro lá que você conheceu, do... Josias, fundou uma denominação, até meio complicada, tal, né? Mas o missionário, quem é o missionário na concepção deles? É aquele fundador, aquela pessoa que é a autoridade máxima e que deu início àquele grupo. Então já é um outro conceito totalmente de missionário, né? Então, por isso, o termo foi se diluindo, eu disse. Hoje, quando você fala missionário, ninguém sabe exatamente ao que está se referindo. Como que, pelo menos há uns 30 anos, né, talvez até um pouquinho menos, mas há uns 30 anos, quando se fala em missionário, todo mundo tinha uma figura específica. Missionário é aquela pessoa que foi para outros povos pregar o evangelho. Então, hoje em dia, é necessário a gente tomar um pouco mais de cuidado quando ouvirmos, para sabermos ao que se refere. Primeiro versículo aí de Atos 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber, né, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então nós vemos aí que ele destaca cinco pessoas com características específicas ou até atribuições específicas naquela igreja de Antioquia. Havia profetas e mestres, identificado como uma palavra, né, com um termo que define uma pessoa que fala da parte de Deus, cujo discurso tem no meio do povo uma autoridade, que é de profeta. Alguém que fala da parte de Deus, alguém que reconhecidamente, quando fala, é uma pessoa que traz a autoridade de trazer algo que venha da parte de Deus. Profeta. No meio daquele povo, se referir a alguém como profeta, era algo muito específico. Profeta e mestre. Né? Vocês se lembram que alguns chegavam e chamavam Jesus de mestre. Né? Mestre. Aí Jesus falou assim, por que você me chama de mestre? Né? Porque mestre também tinha um peso muito grande. Era uma pessoa que levava ensino, era uma pessoa que tinha discípulos, era uma pessoa que tinha seguidores. Eles eram profetas e mestres. Eram pessoas que discipulavam, pessoas que formavam, né? É até difícil dizer isso, mas assim, formava caráter cristão
nas pessoas, desenvolvia a personalidade cristã das pessoas. Então, quando ele diz aqui, havia em Antioquia profetas e mestres, ele está falando de uma condição reconhecida no meio da comunidade com uma autoridade muito grande. Ok? E aí eles mencionam Barnabé e Saulo, que foram aqueles que foram para a igreja de Antioquia, que passaram um ano pregando e ensinando, vocês se lembram, né? E naquele contexto, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, assim, Barnabé e Saulo, pessoas com um trabalho de ensino, de formação, de estruturação de uma igreja no seu nascimento, né? E não só ele, mas outros 3. Era uma igreja que estava nascendo, eles foram lá ensinando, e outros 3 agora são assim reconhecidos. Bom, versículo 2 diz: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aqui os tenho chamado. Então você vê que há um contexto também ali de consagração. Não é isso? Servindo eles ao Senhor e jejuando. Jejuando era um contexto de consagração. Não era um contexto de deixa a vida me levar, vamos indo, vamos caminhando. Não, era um contexto de consagração. Jejuando, a disciplina, né? Disciplina espiritual ali sendo vivida com intensidade, né? Nesse contexto, o Espírito Santo se manifesta e fala: separa daqueles 5 que vocês têm, reconhecidamente profetas e mestres no meio de vocês, separa 2, separa Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então nós vemos aí uma vocação manifesta da parte de Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém? Uma vocação da parte de Deus para a obra que eu os tenho chamado. É para uma obra específica. Tem o dia a dia da igreja. Né? Tem o dia da igreja, a ensino, a socorro, a discipulado e tal. Agora ele está falando, me separa, Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado, é para uma obra específica, que ele não vai realizar no cotidiano do seu dia a dia, agora é algo à parte. Ok? Né? Então nós vemos a capacitação que eles tinham, profetas e mestres, né? Nós vemos um contexto de consagração e nós vemos um chamado, uma vocação específica sendo manifesta. Certo? Versículo 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então assim, jejuando, orando, mais um contexto de consagração mais intensa, jejum e oração, eles vão, impõem as mãos sobre Barnabé e Saulo e os despedem. Né? Há um revestimento de autoridade por parte da igreja. A imposição de mãos representava isso, um revestimento de autoridade por parte da igreja para a realização daquela obra específica que eles haviam sido chamados. Né? E a partir daí nós vamos vendo que despediram, né? Então eles saíram de cidade em cidade, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, estabelecendo igrejas, formando lideranças para essas igrejas e partindo para outro lugar. Levando o evangelho pioneiramente em lugar que o evangelho não havia sido pregado ainda, né, o evangelho de Cristo, estabelecendo igreja, providenciando ali, formando liderança e indo adiante. E aí, essas viagens de Paulo foram conhecidas como viagens missionárias. E isto dá para nós a base para o conceito tradicional de missão e de missionário. São pessoas que se preparam, são vocacionadas, são chamadas especificamente para ir a povos que não conhecem, para ir a povos de maneira pioneira, levar o evangelho, estabelecer ali uma comunidade cristã e formar
liderança. Isso tendo recebido, né, um revestimento de autoridade por parte da igreja que o envia. Então é um trabalho muito mais de intensidade, de tempo e que compromete a vida da pessoa totalmente. Concordam? E aí vai, né? O conceito tradicional foi indo, foi, né, se firmando. Nós aqui fomos alcançados por meio de pessoas que missionários se dispuseram a sair e levar para um país uma pregação de um evangelho aonde ainda não conheciam. Certo? Bom, lá para os anos 90, talvez 80, um pouco antes também, um conceito de missão começou a criar forma, né? Algumas igrejas diziam, nós não temos, porque essa ideia de levantar missionários e enviar missionários para povos distantes sempre foi algo muito valorizado no meio da igreja. Óbvio, precisa ser valorizado. É a pregação do evangelho alcançando todos os povos. É aquilo que nós vimos a palavra de Deus dizendo com relação à descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja, que o evangelho alcançaria todos os povos. Não é isso? E então começaram algumas pessoas a dizer assim, mas tem tanta gente precisando ser alcançada aqui, por perto da gente, por que missionário tem que ir para outros povos? Né? Isso tem custo de dinheiro. Às vezes tem pessoas que saem para vai viajar, vai conhecer outros países e a igreja que fica sustentando isso. Então começou a ter um sentimento prejudicado no meio do povo de Deus, questionando a obra missionária e dizendo assim, não precisa ir não, né? Não precisa ir para... Tem tanta gente para ganhar aqui, as pessoas precisam ganhar pessoas aqui. Né? Então, esse é um primeiro pensamento que aqui na nossa meditação nós precisamos repudiar. Nós precisamos repudiar o pensamento de, por um ou outro conceito de algo inadequado em uma obra, isso deva desmerecer toda uma obra ou a iniciativa de fazê-la. Devemos repudiar. Amém? Se alguém chega e fala assim, não, se a pessoa vai passear, aquele negócio todo. Então, se a gente entende que há riscos de se desvirtuar a atividade, então criemos mecanismos para que haja prestação de contas, né? Ou haja a formação adequada das pessoas para saber quem enviar de maneira adequada. Mas não podemos nunca questionar a legitimidade e a importância de uma obra missionária. Nunca. Né? Bom, este é um ponto. E aí, como eu falei, né, lá nos anos 80, 90, criou-se um conceito. Algumas igrejas diziam assim, nós não temos missionários longe, mas nós fazemos missões urbanas. Missões urbanas, ou seja, né, no meio da cidade, há grupos, porque em grandes centros, né, em grandes cidades, há migrantes, né, há imigrantes que se concentram. Então você encontra, né, numa grande cidade, há um bairro de coreanos. Você encontra um bairro de chineses, você encontra um bairro de bolivianos, né? Na nossa época é muito comum um bairro ou um grupo de venezuelanos, né? Ou um outro bairro que tem ali muitos árabes, tem armênios, e aí vai. Quem conhece São Paulo sabe disso, que tem bairro chamado Armênia. Não, a estação, né? A estação chama Armênia. Não é o bairro. Né? Mas assim, identifica, né, regiões, né, por grupo de pessoas que ali estão, que se agregam, que se juntam. E aí o que o pessoal faz? Então nós fazemos missões urbanas, que nós vamos e alcançamos aquele povo, aquele grupo específico. Né? E aí vai dando uma diluída também, porque aquelas pessoas convivem no mesmo ambiente. Talvez a ideia ou a palavra ideal não seria missões, mas seria evangelismo, porque você fala na sua língua, no seu dia a dia, no contexto, você vai. Então,
é aí que eu digo que eu não posso ter um preciosismo de falar. A palavra tem que ser usada somente nesse contexto, porque dentro da atuação de um ou de outro, ela pode ganhar um significado outro, mais específico, ou específico para aquela condição. Tudo bem? Tudo bem. Mas é importante nós fazermos essa distinção e lembrarmos que existe uma definição tradicional para o termo missionário. E essa nunca vai se perder, porque ainda existem missionários daquela forma, ainda existem pessoas, né, que atuam daquela forma. E para esses a gente não tem como mudar o termo. Talvez nós poderíamos chegar e usar outros termos para novas tarefas, para novos tipos de atuação da igreja, mas não criar conflito entre aqueles que tradicionalmente, né, teriam esta nomenclatura. Ok? O que eu quero dizer aqui, né, refletir com vocês aqui, é que para aquela definição tradicional de missões, para o alcance de outros povos, né, ou para que nós que a gente possa atribuir um valor específico ao termo missão, nós poderíamos nos submeter a esta orientação da palavra de Deus aqui em Atos 13, que é, quando quisermos nos envolver com um trabalho missionário, vamos pensar em quê? Vamos pensar em capacitação prévia. Amém? Há no meio de vocês profetas e mestres. Capacitação prévia. Qual a capacitação que a pessoa tem para poder ir a um outro lugar, a um lugar específico para realizar uma obra específica? Vamos capacitá-la. Né? Ou mesmo ela própria pode estar se capacitando. Então vamos reconhecer entre nós aqueles que são capacitados. Isso, capacitação prévia. Né? Outra, intensa consagração. Pessoas que se consagrem, que busquem a Deus, que são identificadas no meio do povo como uma pessoa consagrada. Ela não é só capacitada no sentido de que recebeu um treinamento, recebeu uma orientação, mas ela é uma pessoa consagrada, uma pessoa de uma vida, né, de intimidade com Deus. Amém? Outro ponto, vocação específica. Vocação específica porque o Espírito Santo falou à igreja dizendo, separa para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado a vocação específica. Né? Não dá para a gente chegar e falar assim, vamos lá, vamos tentar, vamos ver se eu sirvo. Né? Vamos ver se eu tenho que ter uma vocação específica. Né? Vocação é da parte de Deus. Deus chamou, Deus está direcionando. Às vezes tem pessoas que você chega e percebe assim, não tem como deixar de perceber que tal pessoa tem vocação específica para tal atuação. Não é isso? Tem pessoas que falam assim, aquela pessoa ela tem uma inclinação ao aconselhamento. Aquela pessoa tem uma inclinação ao evangelismo. Ela fala com facilidade. Né? Falar com facilidade não é a mesma coisa que evangelizar, tá? Eu estou falando assim, fala com facilidade sobre o evangelho, que tem gente que fala com facilidade e não tem nada de evangelho naquilo que fala. Né? Então, é uma vocação específica. E também, quando está ingressando realmente para uma obra, para uma missão, aí ter o revestimento da autoridade da igreja. Isso é importante. A igreja precisa reconhecer na pessoa essas características, né, de capacitação, de consagração e de vocação, para a igreja poder chegar e revestir a pessoa de autoridade. Porque algumas vezes há pessoas que se lançam a missões que não têm sequer o reconhecimento da própria igreja. Às vezes não tem sequer o reconhecimento do próprio pastor que a pastoreia. E aí chega assim, né, nós já vimos casos que a pessoa chega assim, precisa de né, recomendação do pastor, o pastor fala assim, desculpa, mas eu não vou poder oferecer. A pessoa vai procura outro pastor para poder dar a recomendação. Às vezes a gente vê isso, não tem da igreja, né, o reconhecimento para aquela atuação. Então, irmãos, quando nós pensarmos aqui, nós, Igreja Metodista Livre de São Pedro,
quando nós pensarmos em missões, eu diria que nós precisaríamos ter esses parâmetros diante de nós. Amém? Nós precisaríamos ter esses padrões. Ah, pastor, mas você está dizendo que há várias outras atividades que é chamada de missões. É verdade. Então, daí cabe novamente a pergunta: a que missão nós estamos nos referindo? Né? Se é do VEM, se o pessoal vai lá trabalhar com estrutura, com prédio, com construção, quem que vai? Não é qualquer pessoa, porque às vezes uma pessoa pode mais atrapalhar do que ajudar. Ah, vai pregar o evangelho, vai levar, né, testemunho? Quem que vai? Porque às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus nos traz referência assim. Voltando àquele versículo 25, diz: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Então foi Barnabé, foi Saulo, mas foi também um camarada João que veio lá de Jerusalém para Antioquia. Quando reconhece lá e o Espírito Santo fala: separa para mim Barnabé e Saulo, o que acontece? Veja aí o capítulo 13, versículo 13. Não, 13 não. 13, 4 e 5. Alguém pode ler para mim me ajudar? 13, 4 e 5. Alguém pode ler aí para mim? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, o Espírito Santo falou: separa para mim Saulo e Barnabé. Legal, Saulo e Barnabé foram. E aí eles foram, chegaram lá, o texto nos diz aí que tinha alguém que eles levaram como auxiliar, que foi Marcos. É João, que é o João Marcos. Né? Levaram o João, ele estava auxiliando, né? Ele foi, estava ali junto. Até era uma boa pessoa. Por quê? Porque ele foi com Barnabé e Saulo para Antioquia, né? Aquela igreja era uma igreja de destaque, né? Ele se envolveu com aquilo. Se nós lembrarmos, Pedro tinha sido preso e foi solto. E quando ele foi solto, que ele, né, o anjo o tirou da prisão, e quando ele chegou e o anjo sumiu da frente dele, ele olhou assim, percebeu que estava sozinho e falou assim: vou para a casa dos irmãos. Eles foram para a casa de uma mulher chamada Maria, lembra? Que os irmãos estavam lá reunidos orando. Essa Maria era a mãe de João Marcos, né? Então já é uma turma aí que a gente já estava familiarizado, a família, aquele negócio, era uma pessoa do meio do povo, era conhecido. Esse João Marcos é também aquela pessoa que escreveu o Evangelho de Marcos. E há um consenso, né, entre os estudiosos que o Evangelho de Marcos terá sido o primeiro evangelho a ser escrito e que forneceu elementos para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. Então, Marcos é uma pessoa que tem aí uma grande importância até. O que, a princípio, não impediria que eles levassem João Marcos com eles naquela viagem para ser auxiliar. E assim fizeram. Marcos está junto na viagem. Agora vamos para Atos 13, versículo 13. Alguém ou a mesma pessoa quer me ajudar lendo aí Atos 13, 13? E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João, que é o João Marcos, que estava indo junto, as viagens ali, né, o trabalho missionário estava começando a ficar árduo, estava começando a ficar difícil. Começou a demonstrar que não é um trabalho para qualquer um, né, ou para qualquer disposição ou iniciativa. João Marcos chegou e falou assim: eles vão continuar aí, eu não vou mais junto, não. Eles voltou para trás. E nem voltou para Antioquia, que foi a igreja que enviou. Ele voltou para Jerusalém, que talvez nem soubesse exatamente que havia saído uma missão e tal.
voltou para Jerusalém. Tá, né? Pode ser esse motivo que eu falei, mas pode não ser também. O que é fato é que ele, que estava caminhando junto e auxiliava, foi embora. Então, o auxílio que dava já não era mais possível contar com ele. Concorda? Bom, vamos lá para Atos 15, versículos 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Quem me ajuda na leitura? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: é isso? É. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Até o 41. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastaram, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles uma desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ok, obrigado. Então você vê, né? Eles foram, né, fizeram aquela viagem, foram em vários lugares, plantaram várias igrejas, estabeleceram igrejas, comunidades cristãs, formaram lideranças naquele lugar, mas logo do início, João Marcos saiu, foi embora, não acompanhou. Aquele auxílio que ele dava, os Barnabé e Saulo não podiam contar. Bom, fizeram um circuito ali, né, de viagem, voltaram para Antioquia, apresentaram qual foi, né, o resultado, aquele negócio todo, e de repente Saulo chega e fala para Barnabé: Barnabé, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a viagem novamente, passando pelas cidades, ver como estão. Ver como estão, no sentido de, né, constatar, e também no sentido de, se precisar de algo, algum reforço, alguma coisa, eles, né, realizarem também. Vamos ver como estão. Aí Barnabé falou: legal, vamos. Eu vou chamar o João Marcos para ir com a gente, né? E aí Paulo chegou e falou assim: não, Barnabé, João Marcos não dá, porque você lembra, a gente, na hora que a gente precisou da força que ele estava dando até, na hora que pisou na bola, né? Fugiu. Fugiu não, né? Não vou usar essa, já usei, né? Mas assim, voltou, né? Voltou João Marcos. Barnabé, com João Marcos não dá para contar. E Barnabé falou assim: que isso, Paulo? Ele é filho da Maria, lembra? Né? Ele foi com a gente para Antioquia, nós viajamos juntos, ele voltou, bem verdade, mas você se lembra quando você chegou pregando, o pessoal não queria, né, te aceitar muito bem? E aí eu fui lá e insisti, e você está aqui agora. Mas Saulo foi muito categórico de que não dá para levar, né? E depois você tem que lidar com um problema. Para Paulo, aquele era um tipo de problema que poderia ser evitado. Isso é interessante. Às vezes tem problemas que são, como chama quando você é um negócio assim, previsíveis. Problemas previsíveis são aqueles que podem ser evitados. E Paulo achava, né? Saulo achava que dava para evitar. E Barnabé insistiu. E eles discutiram tão intensamente com relação a isso, que nem dava mais para agora Paulo e Barnabé viajarem sozinhos, mesmo sem João Marcos. Houve um conflito, houve uma divisão. Não concordamos, não dá para nós caminharmos juntos daqui para frente sem concordarmos a respeito disso. Então, né? O Marcos foi o pivô. E isso, irmãos, é um negócio triste de se ver quando, no meio da igreja, a divergência se torna tão intensa que capacitados, vocacionados, preparados e consagrados não podem caminhar juntos. E a gente vê tanto isso, concorda? A gente vê tanto isso, a gente às vezes vê, olha, esse irmão aqui, ele é talentoso, ele é preparado, ele é vocacionado, é dedicado, é consagrado.
E aquele outro irmão também, mas quando junta não dá certo. E não dá certo por quê? Porque há alguns conceitos diferentes que algumas vezes talvez não dá para... não é relevar a palavra que eu queria, não dá para conciliar. Quando você desconsidera, entre aspas, uma coisa, não é desconsidera com desprezo, é quando você... Tudo bem, releva. Né? Assim, se releva uma situação, vamos adiante, vamos deixar isso de segundo plano. Algumas vezes não dá. E a gente vê que muitas igrejas, muitas vezes, nascem disso. Quando pessoas consagradas, preparadas, dedicadas, não conseguem caminhar juntas e aí se separam. E às vezes o motivo é um terceiro. Às vezes o motivo é uma figura terceira, uma situação terceira, uma causa outra que não é a específica, mas compromete a possibilidade de caminharem juntos. Né? Então são assuntos importantes para se pensar, concorda? Como igreja. Nós olhando, há muita gente querendo definir quem que estava certo, Paulo ou Barnabé. Não nos cabe fazer essa avaliação, concorda? Não nos cabe. Até porque tem mais um outro versículo que fala a respeito de João Marcos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 11. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 a 11. O que aconteceu? Paulo seguiu, né? Não tinha mais Barnabé nem João Marcos, chamou outras pessoas para continuarem a viagem com ele. Barnabé pegou João Marcos, foi para Chipre e se concentrou no discipulado, no investimento que ele podia realizar em João Marcos. E aí, a partir daí, Atos dos Apóstolos foca em Saulo e Barnabé fica em Chipre. Tá? Então, 2 Timóteo, capítulo 4, de 9 a 11. Quem lê para mim, por favor? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois é útil para o ministério. Quando Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que lhe tinha. Trouxe em casa do cabo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Era até 11. É isso mesmo, né? É isso aí. Então, vocês se lembram, lá quando nós começamos em Atos, a gente viu essa situação, falando que, se a gente for olhar, né, Paulo, no fim da sua carreira, ele está preso, em prisão domiciliar, pagando o aluguel, lembram disso? Pagando o aluguel do lugar onde morava, com um soldado, né, colado no pé dele, né, como tornozeleira eletrônica lá, colado no pé dele, chegando o inverno, precisando que alguém traga uma capa lá que ele deixou em algum outro lugar nas suas viagens, tal, para ele não sofrer tanto. Então, assim, a gente vê no final da vida de Paulo, a situação dele, se nós formos olhar, alguém vai dizer assim, eu não quero caminhar o que Paulo caminhou. Vocês se lembram que nós estávamos meditando sobre isso? Então, assim, aquela condição de Paulo não desmerecia todo o trabalho que ele realizou. Mas mostra pra gente uma situação em que teve um que, amando o presente século, o abandonou. Lembra aquele outro versículo que diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento? Ou seja, não toma a forma deste mundo. Ele está dizendo, alguns daqueles que eram liderança junto comigo, abandonou, foi embora. Amou o presente do século, foi embora. Outro foi embora também, eu precisando de ajuda, preso com frio aqui, e os camaradas foram embora. Teve um que eu mesmo mandei para outro lugar porque a igreja estava precisando, o outro para outro lugar porque a igreja estava precisando. Só Lucas está me ajudando. Faz um favor para mim. Traz aqui João Marcos, porque ele vai ser muito útil para mim. Olha que interessante.
Esse, né, foi o motivo da separação entre Paulo e Barnabé. Mas o tempo passou. As pessoas amadurecem. As pessoas amadurecem. Mudam. Certo? E Barnabé investiu em João Marcos da mesma maneira que ele investiu em Paulo. Para que esse algum dia seja útil à obra, seja útil ao evangelho. E isto fez com que ele também se tornasse útil para Paulo, aquele que no momento anterior reconheceu, não é maduro o suficiente. Não está pronto para agora, mas pode se tornar. Ele não está desqualificando a pessoa para a vida toda, mas está dizendo, há vocações específicas em que pessoas precisam ser revestidas da autoridade e por isso não pode ser qualquer pessoa em qualquer momento. Né? Eu falo, né, com a minha mãe, né, algumas vezes a respeito de missão e digo assim, que missão é feita com missionário. Missão não é feita com voluntário. Né? É feita com missionário. Missão é algo muito específico que Deus do céu fala, separa este para a obra que eu tenho chamado. Né? Mas cabe uma pergunta, né? Que missão é essa? Então tem que se saber avaliar em que momento, qual pessoa, qual situação. A obra do Senhor ela é importante. Ela precisa ser poupada de que por motivos terceiros, por pessoas terceiras, por situações terceiras que não é a específica, venha causar separações, venha causar rompimentos de talentos, de vocações, de forças que podem se agregar para o desenvolvimento do Evangelho. Amém? Mas isso é fato, acontece nos nossos dias, aconteceu nos dias bíblicos, então nós precisamos saber que, da mesma maneira que o ser humano é capacitado para realizar a obra, ele também é falho. Nós somos também falhos, mas nós somos também capacitados pelo Senhor para fazer a obra dele. Amém? Se em algum momento nós não estivermos devidamente preparados para algo, que haja em nós o desejo de prepararmos-nos para que o Senhor possa contar, no momento que Ele entender necessário, para a obra que Ele entender necessário. Amém? Que o Senhor chame, que o Senhor diga, é este que eu quero para isto. Mas que Ele encontre pessoas que tenham também, antecipadamente, procurado se dispor, se consagrar, se qualificar para aquilo que o Senhor chamar. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor olhe e encontre em nós pessoas que se consagrem. Que haja em nós um ambiente de jejum, de oração, de busca do Senhor, de devoção, para que o Senhor chegue e fale assim, olha, vocês têm diversas pessoas com quem eu poderia contar, mas para isto eu quero contar com este, para aquilo eu quero contar com aquele outro, e todos possam ser úteis, porque quando um for deslocado, e deslocado não precisa nem ser do local, né, mas para uma função específica, haja outros da mesma maneira capacitados para dar continuidade àquilo que está sendo feito. Amém? E que a igreja ouça a voz do Senhor, ouça o Espírito Santo que lhe fala. E mesmo ouvindo, mesmo já sabendo o que o Senhor quer, que também intensifique o ambiente de consagração. Jejuando e orando, revista as pessoas de autoridade para realizar a obra do Senhor. Amém? Amém. Eu quero fazer uma perguntinha. Pode fazer. Você falou de jejum. Há muito tempo que eu não tenho jejuado. Uhum. E vou explicar por quê. Porque já foi falado, muitos pastores e também pessoas, que a pessoa que toma remédio de pressão não pode jejuar por causa que não fica totalmente de jejum. Uhum. Então, é isso
eu queria saber direitinho. Aham. Então, isso é legal, porque assim, a consagração da igreja, a vocação da igreja, a fé que a gente desenvolve, ela não é somente individual, mas ela é coletiva. Né? Isso é importante demais. Nós somos parte de um corpo. É bem verdade que algumas pessoas, em algumas situações, não podem. Isso é claro. A senhora falou, né? Caso de dieta por conta de saúde, né? Não pode. Mas nós somos um corpo em Cristo. Né? E o jejum, ali estava dizendo, eles se reuniram e jejuavam. Então, assim, o jejum, a consagração, é uma atividade coletiva também, além de individual, além de particular. Uns estudam demais, bastante, outros jejuam bastante, outros oram bastante, outros se dedicam bastante àquele negócio todo, e isso acontece com que todos nós estejamos fazendo. Amém? Então é assim, a limitação de um é suprida pela capacitação do outro. Quem pode jejuar, como chama? Não se isente de fazer. Quem pode estudar, não se isente de fazer. Quem pode orar, não deixe de fazer. E nós, como corpo, como igreja, estaremos envolvidos juntos na obra do Senhor. Porque a obra não é de um, não é de outro. A obra é da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Não sei se isso responde satisfatoriamente a sua pergunta, né? Mas é uma maneira de nós entendermos a questão de dedicação e de vocação. Nós vimos lá, né? O quanto um pode interferir no todo. Não é isso? O quanto um pode interferir no todo. Então, assim, se alguém que possa jejuar não o faz, se alguém que pode estudar não o faz, se alguém que pode se voluntariar para alguma coisa não o faz, nós sabemos que isso comprometerá o todo. Amém? Amém. Amém. É verdade isso, então, que nós estejamos prontos para oferecer tudo o que pudermos para o bem da obra. E cada um poderá uma coisa ou outra. Ok. Certo? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nos faça uma igreja que o Senhor dos céus, que o Espírito Santo, olhe e diga: tenho ali com quem contar para levar a obra do Senhor adiante. Uns que vão sair e outros que vão enviar. Porque ambos são necessários. Amém? Amém. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, obrigado por sermos a tua igreja. Sabemos, ó Deus, que como expansão do Evangelho há muito a se realizar. E sendo nós, igreja tua, sabemos que o Senhor conta conosco também. Há entre nós vocações específicas que estão em ação. Há entre nós vocações específicas, talvez, que nós não conhecemos e não identificamos ainda. Então, ó Pai, te pedimos que nós sejamos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, Senhor. Para que o Senhor possa contar conosco, Igreja Metodista Livre de São Pedro, para a expansão do Teu Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Senhor, quero pedir também, ó Deus, a Ti, que, olhando ao redor e vendo o tamanho da seara, sabemos que somos poucos trabalhadores. E repetindo palavras do Seu Filho Jesus, nós falamos, Senhor, manda trabalhadores para a Tua seara. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Espero que essa nossa pregação e estudo, possa ter sido edificante, que possa ter sido esclarecedor em alguns pontos, que não tenha ferido o conceito de ninguém com relação à missão e que possa nos dar base para nos envolvermos com a obra de Deus de maneira coerente, firme, que o Senhor possa contar conosco. Amém? Amém. Amém. Bom, Barnabé e Saulo ficaram rompidos.
ficaram rompidos. Um foi para um lado, outro para o outro. Um foi para um lado, outro para o outro lado. Né? O ideal é que eles estivessem em comunhão, sempre, mesmo nas divergências. Nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor ela nos orienta a isso, a preservar-nos a comunhão. Podem algumas vezes surgir divergências entre nós? Pode. Se Barnabé e Saulo, profeta e mestre, vocacionado pelo Senhor, tiveram uma divergência que não puderam caminhar juntos mais, pode surgir entre nós divergências. Mas que o Senhor trabalhe conosco para que elas não venham ser tão intensas ao ponto de separarmos. Amém? O Senhor nos abençoe. Vamos participar da ceia do Senhor agora. A palavra de Deus diz, aquele que participa do pão e do cálice, examine-se a si mesmo. Aí você pode dizer, Paulo estava examinando João Marcos de maneira excessiva? Talvez sim, talvez não. Então, que para este nosso momento da ceia, a gente examine-se a nós mesmos. E deixe para outra ocasião, que formos necessários estabelecer fundamentos tal, para a ocasião, para quem de competência, mas que nós aqui, nesse momento, celebremos a comunhão em Cristo Jesus. Que nada nos separe, que nada faça com que a gente se desampare, como Paulo se viu desamparado no final do seu ministério. Amém? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ou seja, um rompimento entre o Senhor e um discípulo que estava agora indo contrariamente ao seu Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ceando a Páscoa dos judeus, celebrando a libertação do povo de Israel do Egito, tomou o pão, tomou o cálice e estabeleceu ali um novo ritual, um novo sacramento, uma nova experiência que deveria ser tomada como memorial, que dizia respeito à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, ao participarmos do pão, nós participamos do corpo. Ao participarmos do cálice, nós participamos do sangue. O Senhor Jesus falou, fazem isso em memória de mim, mantendo vivo, aceso, a lembrança de que nós somos um, como Jesus orava, que eles sejam um como nós somos. Nós somos um, o mesmo corpo, a mesma aliança que firmada pelo Senhor. Interessante, quando o Senhor ofereceu-se na cruz, ele tomou a atitude inicialmente, antes de qualquer resposta que pudesse dar, ele se ofereceu. Eu estou dando o meu passo, eu estou oferecendo a salvação, e nós respondemos a ele. Por isso, não há de nossa parte nenhuma atitude de impedir receber o pão e o cálice. Porque Jesus ofereceu-se esperando a resposta. Então nós oferecemos o pão e o cálice memorial, sem restrição. Sem restrição. Por quê? Porque Jesus ofereceu-se sem restrição. E a resposta, que nós damos é que vai fazer com que a gente vai se adequando ao Senhor a cada momento. Amém? Então, eu não te examino, eu não restringo, nenhum de nós o faz. Você mesmo faz. Examine-se a si mesmo. E a palavra não é examine-se e considerando-se inadequado, não coma, não beba. A palavra é examine-se e coma do pão e beba do cálice. Se encontrar algo que para você possa sugerir inadequação, seja este o momento de conserto e não outro. Porque se deixarmos para depois, viramos as costas ao momento oferecido de conserto. Porque Jesus se ofereceu na cruz. Se falamos assim, depois a gente conserta, a gente vira as costas para o Senhor na cruz. E é encontrando-se com Ele na cruz é que há o conserto. Amém? Então feche seus olhos, abaixe a cabeça, vamos orar. Pai, para que sirva como memorial da obra do seu Filho Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição, que o pão e o cálice sirva para a edificação da nossa fé,
para a celebração da aliança, para o fortalecimento da aliança e para o anúncio dessa salvação oferecida até que o Senhor volte. Para isso, consagramos o pão e o cálice em nome de Jesus. Amém. Você vai tomar nas mãos o pão e o cálice e aguardar para cearmos juntos. Nós comemos do pão, o Senhor Jesus disse, este é o meu corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, que nós, como igreja, estejamos sempre unidos. Parte do corpo. Só assim podemos ser úteis à expansão do Evangelho. Não há trabalho solitário que possa ser estabelecido. A necessidade é de haver comunhão, vocação, chamado e autoridade distribuída e compartilhada. Comei dele todos, disse Jesus. Jesus disse, esse é o cálice da nova aliança. Aliança pressupõe mais de um. Aliança pressupõe compartilhamento, aliança pressupõe união, unidade, compromisso. Então que ao bebermos do cálice, a nossa aliança com Cristo, a nossa aliança uns com os outros, seja fortalecida, restaurada, em nome de Jesus. Bebei dele todos. Enquanto os cálices estão sendo recolhidos, alguém pode nos dirigir a Deus em oração? Pai, diante da Tua presença, mais uma vez nós nos colocamos para Te agradecer, Senhor, por esses momentos maravilhosos, por esses ensinamentos que o Senhor nos concedeu. Pedir a Ti, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, que possamos seguir tudo aquilo que foi ensinado, Pai. Amém. Derrame da Tua graça, do Teu poder sobre cada vida que aqui está, nos abençoando, como o Senhor já nos tem nos abençoado, nos dando uma semana, Senhor, abençoada pelas Tuas mãos. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que nós temos recebido de Ti, Senhor. E diante da Tua presença, Senhor, eu quero Te agradecer pelos nossos irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja alcançando e abençoando a cada um deles. Abençoando também o pastor, sua família, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos e também nossos inimigos, Senhor. Te agradeço tudo em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória. Amém. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém.